Então nós chegamos aqui agora ao último, né, artigo que trata sobre a prevenção ao superendividamento, que é o artigo 54G. Lembrando que o artigo 54E ele foi vetado pelo presidente, então ele não está aí no código, portanto a gente saltou esse artigo aí, e ele tratava da limitação. Lembrando que veto muitas vezes pode cair em concurso, né? E cai para dizer, obviamente, que aquele direito está errado, uma vez que foi vetado, então não torna-se um direito. E o que tratava o 54E? O 54E ele pegava analogicamente aquele direito de 30% do empréstimo consignado, que é o direito de debitar somente 30%. Na lei do empréstimo consignado, o banco ele só pode debitar 30% na conta do consumidor e mais 5% pelo cartão de crédito consignado. E o artigo 54E, então, ele dizia que o percentual máximo que se poderia debitar em conta do consumidor seria 30%, com um detalhe importante, de qualquer empréstimo. Então, o máximo seria 30%, não só do empréstimo consignado, mas de qualquer outro empréstimo. O presidente resolveu vetar isso em razão até desse conflito com a lei de consignado, que a lei do consignado permite os 5 a mais do cartão de crédito consignado, e também porque o STJ ainda não definiu se esses 30% ou 35% seria ali o limite máximo. Na prática, hoje em dia, nós temos ali débito em conta de consumidor bloqueando 80%, porque seria muitas vezes 30 ou 35 do empréstimo consignado e mais 40, 45 de outros empréstimos. Então o STJ ainda não decidiu, isso está na pauta do recurso repetitivo, se a limitação máxima vai ser a limitação do empréstimo consignado. Então não poderia ter outros empréstimos para debitar em conta, então o STJ ainda não decidiu. Então ele foi vetado em relação a isso. Lembrando que já teve questões aí de concurso fazendo analogia do mínimo existencial à lei do empréstimo consignado. Cuidado, a lei não diz isso. O Código de Defesa do Consumidor não diz que o mínimo existencial vai seguir a lógica do empréstimo consignado, ou seja, que o limite do mínimo existencial também será de 30%, lembrando que o mínimo existencial ainda vai ser regulamentado pelo presidente da República. Bom, o 54G, ele na verdade traz aí um acréscimo, digamos assim, às práticas abusivas, ao artigo 39, algumas opções aí, algumas hipóteses de práticas consideradas abusivas e que, portanto, são vedadas pelo fornecedor. O que eu quero chamar a atenção do seu olhar para o artigo 54G? O artigo 54G ele teve um olhar específico do cartão de crédito, né? Das administradoras, do contrato de cartão de crédito. Basicamente, do direito do consumidor ao contestar uma compra, seja porque o produto não foi entregue, seja porque o consumidor não está querendo pagar por alguma questão ali, o produto veio com defeito, ou na fraude do cartão de crédito, alguém que terceiro se passa por nome do consumidor, o direito dele não pagar aquela fatura ou aquela compra específica, né? Obviamente naquela fatura tem várias compras, mas aquela compra específica ele não efetuar o pagamento. E isso não acontecia na prática. O consumidor ele tinha que pagar a fatura toda e depois questionar aquela compra. E se fosse dado o direito ao consumidor, aquele valor era estornado, né, na próxima fatura ou na fatura, enfim, que fosse decidida a celeuma, o questionamento do consumidor, aquele valor era dado em crédito ao consumidor, descontava do valor da fatura atual. Agora não, ele tem o direito de não ser inserido, de não ser cobrado na fatura, a gente vai ver que hipótese que vai acontecer isso, ou ainda que seja inserido na fatura, o direito dele tirar esse valor, ou seja, ele diminuir esse valor e pagar a fatura que ele entende devido. Então isso ficou muito claro agora e é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Eu acho que o enfoque dos concursos vai cair muito fortemente em cima daqui. Então vamos lá para o artigo 54G, ele menciona o artigo 39 das práticas abusivas aqui e vai proibir então outras medidas. Aqui ó, o inciso primeiro, ele vai abordar essa questão aí da administradora do cartão de crédito. Ou seja, é uma prática abusiva cobrar do consumidor quando o consumidor contestar qualquer cobrança. Só que tem um detalhe. Para o consumidor não ser cobrado, ou seja, não ser inserido na fatura, aqui a gente tem que tomar cuidado.
o consumidor tem que notificar a administradora do cartão com prazo de antecedência de 10 dias. Então é aquela história de prova objetiva de concurso. Falou em prazo, caiu o prazo, tem que saber. Porque aqui já é uma deixa para o examinador cobrar. E aqui tem um detalhe importante que eu quero chamar a atenção de vocês, que é 10 dias do quê? Da data do vencimento da fatura. Cuidado, tá? Porque nós temos a data do fechamento da fatura. Como assim? No cartão de crédito, existe um determinado dia que o cartão vai dizer assim, ó, até aqui a gente cobra para o mês seguinte. Depois, toda compra efetuada posteriormente a essa data só vai para o próximo mês, né? Tanto que tem aquela expressão, qual é a data boa do seu cartão, né? Por exemplo, o cartão fecha a fatura dia 20 de janeiro. Então, até dia 20 de janeiro ele vai calcular todas as suas compras e vai te cobrar 5 de fevereiro. Então, qual é a data boa? Dia 20, porque dia 21 eu posso comprar que só vou ser cobrado lá em março, entendeu? Então, cuidado aqui, examinador aqui é uma deixa para cobrar isso aqui. É do vencimento. Então, o vencimento é dia 5 de fevereiro, é o dia que eu tenho que pagar o cartão, para eu não sofrer juros moratórios e multa moratória, ou seja, os encargos da mora. Então, eu tenho que notificar a administradora 10 dias do vencimento, para eu não ser cobrado. Eu estou contestando, eu não estou concordando com essa cobrança, tá ok? E detalhe, ainda que porventura eu seja cobrado, seja porque o fornecedor ignorou a minha notificação, seja porque eu não tive tempo suficiente para notificá-lo, eu posso debitar, direito de deduzir. Olha que bacana. Então, de qualquer maneira, agora o consumidor pode pagar. E essa expressão aqui, não se assustem com ela, crédito em confiança, isso foi inserido na Câmara dos Deputados, é simplesmente uma prática do cartão de crédito em que, quando não há o pagamento em contestação, quando o consumidor contesta, o cartão de crédito, o administrador, ele dá um crédito para o consumidor enquanto aquela celeuma, aquela controvérsia ou aquela contestação não é decidida. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático é não bloquear aquele valor no limite do cartão de crédito. Então suponhamos que eu tenha um limite de 5 mil. Eu só posso comprar no meu cartão até 5 mil reais. E eu estou contestando uma compra de 3 mil reais. Como eu tenho o direito de não pagar esses 3 mil reais, inclusive, ainda que esteja na fatura eu deduzir, eu vou pagar a fatura menos 3 mil reais, em tese, aqueles 3 mil reais estaria bloqueando o meu cartão. É como se eu tivesse utilizado o cartão em 3 mil reais. Porém, o administrador ele me dá um crédito. Falou, enquanto eu não resolvo essa problemática sua, enquanto eu não resolvo essa discussão, eu vou te dar um crédito, tá ok? E aí você vai estar liberado. Basicamente é isso, tá ok? Então, o inciso primeiro ele vai dizer isso, e o inciso terceiro é a mesmo viés quando tiver utilização fraudulenta do cartão. Então, alguém comprou no seu lugar, meu amigo. Alguém está se passando por você, é fraude, e está comprando e você está dizendo, olha, eu não fiz essa compra. E aí o consumidor tem direito de obter a anulação ou bloqueio do pagamento, né? Você recebeu lá, hoje é comum a gente receber no celular, né? Aquela comprinha, aquela mensagem, opa, debitou do seu cartão aqui. Você vai lá e fala, peraí, ó, eu tenho direito de imediatamente bloquear o pagamento, não pagar. Muitas vezes o cartão fala, ó, não posso fazer isso, já debitou, vai ter que pagar, você vai ter que ligar para o fornecedor. Não, agora não, direito de bloquear o pagamento, tá? Ou de anular aquela compra ou a restituição, caso já tenha sido indevidamente pago, né? Aquele valor, tá ok? Então é no tocante à utilização fraudulenta. Basicamente, esses dois incisos são os mais importantes aí do 54G, né? O inciso 2, por exemplo, ele fala de maneira geral sobre entrega de contrato, a cópia do minuto do contrato principal. O que eu destaco aqui? Suporte duradouro. Então, a cópia do contrato é prática abusiva não entregar, né? Recusar, não entregar a cópia do contrato. E essa cópia ele tem que ser entregue em papel ou outro suporte duradouro. O que é isso, suporte duradouro? Isso aí, com base na legislação europeia, isso pode ser através de um pendrive, através do site,
através de algum documento que o consumidor possa consultar sempre que ele quiser. Então o STJ já tem decisão de que aqueles papéis termossensíveis, aqueles normalmente extraídos do banco, né, quando do caixa rápido, aqueles se apagam aquelas informações. Então jamais um contrato pode ser entregue nesse tipo de papel termossensível, porque ali vai ser apagado aquelas informações. Então olha que excelente questão de concurso, né? Juntar a decisão do STJ, que essa decisão já caiu em concurso, dessa proibição do papel termossensível, sobretudo na entrega de contratos, com agora a aplicação aí da entrega do contrato, tá ok? Então, prática abusiva. E da mesma maneira, o parágrafo 1º fala da entrega do contrato na hipótese de consignado, aqui muito tranquilo. E no consignado, a entrega do contrato é somente quando a fonte pagadora confere-se a margem consignada. Lembrando que no consignado, que está falando, mediante consignação em folha de pagamento, é o empréstimo consignado. Então, no consignado, a entrega do contrato é só depois que a fonte pagadora verificar que a margem. Então, primeiro ele verifica, peraí, esse consumidor pode fazer um empréstimo consignado? Pode. Ele tem margem consignada para isso, ele tem uma margem que permite ainda debitar em conta dele. Beleza. Agora ele pode contratar e aí que eu vou ter que entregar o contrato para ele, tá bom? E o parágrafo 2º também vai ser um direito genérico aí de entrega da cópia do contrato. Veja que em vários momentos o código vai dizer sobre essa questão da entrega da cópia do contrato, mas sem dúvida nenhuma, o 54G o que você tem que se atentar a ele em termos de pegadinha de concurso, no tocante aí a questão do cartão de crédito. Tá legal? Com isso, então, nós fechamos aí o artigo 54A ao G e essa abordagem do direito à prevenção, da prevenção ao superendividamento. E aí, nós vamos agora, se nós pegarmos a lei do superendividamento, o próximo artigo vai ser o 54A, que vai tratar do tratamento, ok? Então a gente se encontra lá após o artigo 54, falar sobre o 54A ao 104A ao 104C, que aí nós vamos abordar o tratamento do consumidor. Te aguardo lá. Grande abraço.